Fala pessoal, beleza? A gente está começando agora o nosso quadro Gigitech Comenta. Esse é o primeiro de muitos que vão aparecer por aí. Nesse quadro, o Gigitech Comenta, eu tenho a possibilidade de dar mais alguns detalhes, a respeito de alguma notícia, de alguma coisa que surgiu durante a semana, que ficaria muito grande se eu fosse falar lá no Gigitech News. Bom, e o Gigitech Comenta dessa semana não poderia ser sobre outra coisa a não ser o Google Stadia. Aí a conferência que o Google aproveitou, a Game Developers Conference, para poder anunciar sua plataforma de streaming de games. Sim, essa nova plataforma promete trazer games com qualidade até superior aos videogames modernos e totalmente via streaming, ou seja, você não precisa de um console em casa mais para poder jogar, apenas uma internet muito boa, por sinal. Bom, depois da vinheta eu vou contar direitinho essa história para você. Fica aí comigo. Pois é, nessa última semana, no dia 19, na última terça-feira, na Game Developers Conference, que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, o Google teve aí um bom tempo para poder mostrar a sua nova plataforma de games, que ela batizou de Stadia, que é uma espécie de Netflix para jogos. Calma que eu vou explicar. Pois é, a gente está falando não de joguinhos pela web, a gente está falando de jogos AAA, jogos realmente pesados, como a demonstração mostrou o Assassin's Creed rodando em tempo real, basicamente, e totalmente via web, ou seja, estava rodando dentro de um navegador Chrome, cujo personagem estava sendo controlado, na verdade, à distância. Ele estava rodando num servidor do Google e você tinha do lado cliente apenas o Google Chrome aberto e um joystick na mão do jogador. Vamos lá então, como eu disse, com essa tecnologia, você não precisa de um console, como é um PlayStation 4 ou um Xbox One. O que você precisa, na verdade, é de uma boa conexão com a internet e pagar por esse serviço da mesma forma que você paga um Netflix, por exemplo. Você escolheria o título, ele seria inicializado lá no servidor e você mandaria daqui os comandos a partir de um joystick ou a partir de teclado, uma série de outros periféricos. Ele rodaria lá nessa máquina, faria todo o processamento lá e voltaria na forma de uma streaming de vídeo como resultado na sua tela. Perguntaram para o Phil Harrison, que é o responsável pelo projeto Stadia, que velocidade de internet mínima seria necessária para poder rodar um game assim. E ele disse que em Full HD eu precisaria de no mínimo uns 25 megabits por segundo e em 4K a 60 quadros por segundo nós precisaríamos aí de uma internet de uns 30 e poucos megabits por segundo. Bom, não é realmente uma velocidade de outro mundo, várias pessoas hoje em dia das regiões metropolitanas têm acesso a essa velocidade ou velocidades até maiores do que essa, mas não é uma coisa que poderia atingir todas as cidades como você ter um videogame, levar e jogar lá na sua casa de campo. Apesar de você poder usar teclado, mouse e diversos outros periféricos nessa plataforma, o Google também aproveitou para lançar um joystick específico para o Stadia, que ela chamou de Stadia Controller. O Stadia Controller parece um joystick bem interessante, mas ele tem uma característica que vai bem além de ergonomia e de ser um joystick, como muitos gostam de jogar em joystick. Ele tem conexão Wi-Fi diretamente com o servidor que está rodando o jogo. Você não tem, diferente dos consoles, uma conexão via Bluetooth com o console e você mandaria esses dados para o servidor. Isso adicionaria uma latência ainda maior, O Bluetooth, apesar de ter uma latência baixa, seria uma latência a mais a entrar nessa equação. E isso não é desejável de maneira alguma. Para quem não sabe o que é latência, nada mais é do que um intervalo de tempo entre o jogador do lado cliente apertar um botão para executar uma ação sobre um personagem e ele definitivamente executar essa ação do lado do servidor e voltar para você tomar a sua próxima ação. Esse tempo, que é um intervalo que pode ter no máximo alguns milissegundos, por volta de 100 e poucos milissegundos, é crucial para uma boa experiência numa jogatina desse tipo. O Stadia promete inicialmente 1080p a 60 quadros por segundo, ou seja, a resolução Full HD, com uma taxa de quadros realmente muito fluida. E no lançamento, a acontecer ainda esse ano, ela promete 4K a 60 frames por segundo, coisa que nem os videogames atuais conseguem entregar, 4K a 60 FPS. Apenas
computadores e computadores bem parrudos. E aliás, no futuro ela diz que pode chegar a 8K 120 FPS. 8K 120 FPS. 4 telas de 4K, ou seja, 16 telas Full HD e 120 quadros por segundo. Eu teria que ter mais olhos para poder enxergar tudo isso, não é possível. E já que a gente está falando de servidor, diz o Google que tem por volta de 7.500 servidores espalhados aí pelo mundo inteiro e vão rodar o Stadia. E você naturalmente vai se conectar ao servidor mais próximo devido à latência, né? Por falar em hardware, a gente gosta de especificações de hardware, ele tem uma GPU projetada pela AMD com capacidade de processamento de 10.7 teraflops. Sim, essa é uma capacidade de processamento bem superior aos videogames da atualidade. Só para efeitos de comparação, o PS4 Pro tem uma capacidade de processamento por volta dos 4.2 teraflops e o Xbox One X, que foi lançado depois, tem uma capacidade de processamento de 6 teraflops. Então só você fazer as contas aí, você vai ver que 10.7 teraflops é mais de 2 vezes a capacidade de um PlayStation 4 Pro e quase 2 vezes mais que um Xbox One X. Adicionalmente, ela diz que ele vai ter 16 GB de memória RAM, não fez distinção se você vai ter memória RAM de vídeo ou memória RAM de sistema, se vai ser tudo junto, mas nós sabemos que vai ser HBM2, que é uma tecnologia de memória realmente bastante avançada. E os jogos vão rodar na poderosa API Vulkan, que é aí uma API que surgiu da fusão do Mantle, uma API muito boa, de baixo nível, inclusive desenvolvida pela AMD na época do lançamento dessa 8ª geração de videogames, que ela cedeu para o pessoal que desenvolve o OpenGL, e dessa fusão do Mantle com o OpenGL surgiu aí o Vulkan, que é uma API gráfica que tem condição realmente de rivalizar o poderoso DirectX da Microsoft. Só como exemplo, as engines gráficas, né, os motores gráficos Unity e Unreal já fazem uso dessa API, já tem um tempinho e tem vários vídeos aí na internet com demonstrações técnicas usando essa tecnologia. Outro aspecto interessante que o Google falou foi a respeito da escalabilidade. O que seria isso? Se um determinado desenvolvedor achar que precisa de mais poder de processamento, principalmente processamento gráfico, né? Você pode, na maior parte do tempo, estar usando uma única GPU, mas para trechos mais complicados do jogo, trechos onde eu tenho muitos fluidos pela tela, muitas partículas que são difíceis de serem simulados, ele poderia requisitar o auxílio de outros nós, eventualmente, num esquema aí de multi-GPU realmente. É realmente muito interessante essa ideia de você não precisar de trocar de hardware e ter games cada vez mais bem desenvolvidos e eventualmente tendo que pagar um pouco mais por isso. Da mesma forma que no Netflix, se você quiser ter 4K, meu filho, você tem que pagar mais caro. E aumentou o preço, tá? Acho que tá R$45 agora. Esse negócio de dividir também com os outros também, Netflix falou que não tá gostando desse negócio de dividir com um coleguinha não. Plano família é pra família. Tem que morar todo mundo junto. Bom, e quanto aos jogos? A gente sabe muito pouco a respeito, né? O Google demonstrou 1 ou 2 jogos ali, mas falou que já enviou kits de desenvolvimento do Stadia para mais de 100 empresas, mais de 100 desenvolvedoras, grandes e pequenas. Ela não detalhou muito a respeito não. Mas ela também pretende criar seu próprio estúdio de desenvolvimento, que ela batizou de Stadia Games and Entertainment. Nome bonito, né? Que vai buscar aí trabalhar em experiências únicas em cima dessa nova plataforma. E quem joga videogame sabe muito bem que os jogos exclusivos, ou seja, os jogos desenvolvidos especificamente para uma determinada plataforma, são geralmente os que entregam a melhor experiência, a melhor qualidade e tudo mais. Por isso que eu estou do lado azul mesmo, escolhi o PS4 Pro. Que jogo você tem lá no Xbox, na caixa? Tem. Isso, Gears of War, mas que? Forza, FIFA, não, FIFA não. FIFA, pelo amor de Deus, FIFA roda em qualquer lugar. Odeio FIFA. Bom, depois de falar tudo isso, vamos aí assistir um pequeno vídeo onde o Google faz uma espécie de resumo da sua conferência. Dura pouco mais de 3 minutos. Assista aí junto comigo para você ver o que o Google promete com o Stadia. Together, I think we can create a new games experience and build for everyone.
welcome to Stadia. Our vision for Stadia is simple. One place for all the ways we play, where the worlds of watching and playing games converge into a new generation game platform built for the 21st century. To connect game developers with players and YouTube creators in a way that only Google can, creating a richer and more vibrant gaming community for everyone to enjoy. On Stadia, you just need to click on a YouTube video or link, and you can be playing your game instantly, with no download, no update, no patch, and no install. With Stadia, this waiting game will be a thing of the past. Wouldn't it be even more magical if that same game and that same instant experience could be available across any screen in your life? At launch, we'll support being able to play games across desktops, laptops, TV, tablets, and phones. It is not a concept, it is not a test, it is real. When Stadia launches, we will have increased performance significantly to support resolutions up to 4K at 60 frames per second with HDR and surround sound. We couldn't be happier to be bringing Doom Eternal to Stadia, and are thrilled to announce that the game will be capable of running at true 4K resolution with HDR color at an unrelenting 60 frames per second. I'd like to introduce you to the newest member of the Google hardware family, the Stadia controller. The Stadia controller features two very important new buttons. The capture button is for saving and sharing your game experience back out to YouTube. And the second one is the Google Assistant button. Instead of grabbing a laptop or a phone, they just need to push the Stadia controller to get the help from the Google Assistant. But when all of your clients are in the cloud, couch multiplayer has new life again through Stadia in what we're calling Stream Connect. With Stream Connect, we're making it possible to realize split-screen multiplayer without any performance penalty. We're always looking for ways to strengthen the connection between creators and viewers. With Stadia and a new feature called Crowd Play, you'll be able to simply click a button displayed right in the stream and jump in and play with YouTube creator you're watching. Established creators will have new ways to engage and monetize on YouTube with Stadia features, and with aspiring creators, we're going to break down the barrier of entry in capturing content by giving you the ability to highlight, live stream, and capture directly from Stadia. Today, we are forming Stadia Games and Entertainment, which will build experiences designed exclusively for Stadia. I'm thrilled to announce that Stadia is launching this year, 2019. And together, build a playground for every imagination. Bacana, né? Mas muitas dúvidas ainda não foram respondidas e é óbvio que serão respondidas aí ao longo do tempo, e o próprio Google também às vezes não sabe quais serão as respostas que serão dadas para os problemas que vão surgir quando esse sistema realmente for implantado. Tudo que nós sabemos é que ele já está num bom estágio de desenvolvimento, ele vai ser lançado ainda nesse ano de 2019, mas não espere que ele chegue aqui no Brasil agora não. Ele vai chegar primeiro nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. O Brasil, em termos de mercado de games, ele é muito bem visto no mundo. O problema nesse caso são as conexões, né, que nós temos com a internet. Eu, por exemplo, tenho uma conexão de 50 megabits que rodaria facilmente o Stadia se eu contratasse esse serviço. No entanto, a gente precisa saber que mesmo você tendo na sua casa 50, 30 ou até mais do que isso, você, na verdade, representa uma parcela aí bem pequena da população brasileira, e esse tipo de serviço, na verdade, quer atingir uma grande quantidade de pessoas para se tornar viável, né? Sobre os preços, a gente também não sabe nada. O Google não se pronunciou oficialmente a respeito dos preços, mas o site Gizmo do BR, ele fez uma comparação aí com os serviços já existentes e com uma certa semelhança, né, como o PlayStation Now, um serviço que eu não conhecia chamado Jump,
e o serviço da Microsoft, que não é parecido, mas tem algumas semelhanças, que é o Microsoft Game Pass, que você paga aí uma assinatura para ter acesso a uma enorme biblioteca de jogos. O Gizmo diz o seguinte: se o Google optar por um modelo de assinatura, o que é muito mais provável, o Stadia provavelmente vai custar entre 15 e 20 dólares, né, comparado com esses outros serviços. Isso dá algo entre 57 e 76 reais por mês. Um pouco mais caro que um Netflix 4K, mas dentro de valores aceitáveis se você for pensar em mercado nacional, inclusive. O modelo de assinatura seria equivalente ao Netflix mesmo, né? Você pagaria uma assinatura e poderia ter acesso a toda a biblioteca de jogos daquele sistema. A outra opção seria tornar o Stadia gratuito ou disponível aí por um valor bem pequeno de assinatura mensal ou anual, né? Algo semelhante a uma PSN, né? Que você paga um valor aí pequeno por ano para poder jogar online, mas os jogos você precisaria comprar um por um para poder ter acesso, para poder jogar. E esse jogo que você compraria naturalmente não seria uma mídia física, na verdade seria uma licença que você teria para jogar aquele jogo, algo semelhante ao que o Steam já faz, só que sem a instalação local, né? Só a licença para rodar o jogo mesmo. Bom, a gente não sabe qual será a modalidade, mas sem dúvida alguma, se o Google quiser entrar para poder jogar de verdade nesse segmento, que já tem uma disputa muito acirrada entre Microsoft, Sony e meio que de lado ali, mas no seu cantinho muito bem estabelecido, né? Nós temos aí a Nintendo com o Nintendo Switch. Vamos ver o que o Google tem a oferecer e se realmente, quando isso estiver funcionando, vai ser tão bom quanto um serviço de streaming de vídeo que nós temos hoje, que substitui perfeitamente um Blu-ray aí quando você quer assistir alguma coisa nova. Bom, pessoal, esse foi o Gigitech Comenta de hoje. Dei aí meus comentários a respeito do Google Stadia, o que a gente já sabe, o que a gente não sabe. Algumas especulações podem ter aparecido aí no caminho. Isso foi fruto de uma pesquisa bem ampla que eu fiz sobre o assunto. Não é fácil opinar sobre um assunto sem ter acesso a múltiplas fontes, a pesquisar em sites nacionais, internacionais e tudo mais. Mas eu espero ter contribuído aí nesses minutinhos para poder elucidar algumas dúvidas que vocês eventualmente tinham sobre esse serviço que deixou muita gente aí empolgado. E se você ainda tiver alguma dúvida, e essa dúvida tiver resposta, ou de repente alguma especulação que eu possa fazer, eu vou responder aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito, dar like ou dar dislike se você não gostou. Mas é certo que todas essas ações contribuem para o crescimento do canal. Valeu! O mural é muito bonito, cara. Muito bonito. Olha o papel de parede, caramba, ó. Tá aqui a tela desligada. Se você colocar a mão aqui. Legal, né? Você acha que eu tô tirando onda? Não, né? Não. Bom, a câmera tá ligada ainda, né? Eles ficam assistindo até o final, de certeza. Eu não sei se eu vou fazer um review dele, porque já tem um monte de review na internet. Mas, não sei porque eu tô falando baixinho. Mas se você quiser saber alguma coisa sobre ele, de repente eu posso fazer uma live a isso, né? Tirar alguma dúvida de vocês, caso vocês queiram aí comprar o Galaxy S10 Plus, o S10 ou o S10e, que eu tive a oportunidade de testar e ver, e ele é realmente sensacional. Um smartphone pequeno, com basicamente o mesmo poder de processamento que o Galaxy S10 Plus, isso é muito legal, só que sem aí alguns mimos, né, como o leitor de impressão digital na tela, com menos capacidade na câmera, mas a câmera principal é a mesma coisa, e esse não é um vídeo de review e tá na hora de desligar porque eu preciso editar esse vídeo porque ele tem que sair logo. Tchau, 2.